Olá, voltamos. Nossa aula 28, disciplina Contabilidade aplicada às instituições financeiras em EAD, ensino à distância. Estamos gravando nossas videoaulas, que os alunos possam ter acesso, né, ao nosso material. O material já é disponibilizado na plataforma, em PDF, e a gente apresenta aqui a aula, né, para que você possa ter um conhecimento melhor aí sobre os nossos assuntos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos à nossa aula. Compartilhar aqui a tela. Ok. Aula 28, a gente continua, né, trabalhando as operações passivas e vamos agora às cadernetas de poupança. A gente já trabalhou os depósitos à vista, os depósitos a prazo, que foram o CDB e o RDB. Agora vamos trabalhar as cadernetas de poupança, tá? Caderneta de poupança é uma modalidade de aplicação financeira cujos recursos aplicados no sistema financeiro de habitação, infraestrutura, saneamento básico e em crédito rural. Ainda é muito utilizado, tá? A caderneta de poupança, embora hoje com os bancos digitais, né, com outras modalidades de investimentos, como o Tesouro Selic, né, que é o Tesouro Direto, muito procurado. Porém, ainda há uma boa parte dos poupadores tradicionais, resistentes a mudanças, e que tem, e na sua maioria, com um capital bem relevante, né? Bem significativo. Então, a gente precisa passar pelo conhecimento ainda das cadernetas de poupança, que nós entendemos que está fadado a, a um longo prazo, né? Não existir, né? Devido à evolução de toda a tecnologia, todos os sistemas, né? Então, é importante entender isso, né? O valor que é aplicado por poupança, os bancos vão, né, por sua vez, aplicar em saneamento básico, em estrutura, tá? Do sistema financeiro de habitação e também crédito rural. As poupanças constituem as mais simples, tradicionais e populares aplicações do mercado financeiro, pois é permitido aplicar pequenas quantias e ter liquidez imediata, podendo ser sacada a qualquer tempo, apesar da perda da rentabilidade por saques fora da data determinada. Então, a poupança ela tem uma característica híbrida, né, do depósito à vista e depósito a prazo, por essas questões, né, de você, por um lado, poder resgatar a qualquer tempo, mas, por outro, de você perder o rendimento, né? Você vai perder o rendimento e aí é como se tivesse sido um depósito à vista, né? Tá? Então, você pode sacar a qualquer tempo, porém, se você sacar antes da data que ela é determinada, chamada data de aniversário da poupança, né? Aí você vai perder a sua renda. O SBPE, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, ele compõe-se dos bancos múltiplos, com a carteira de CI, né, de comercial, de crédito imobiliário, né? Na verdade, não é carteira comercial, carteira de crédito imobiliário. Por quê? Porque poupança está ligada à habitação, né? Então, as sociedades de crédito imobiliário são as SCI, as associações de poupança e empréstimos, as APS, as caixas econômicas e a Caixa Econômica Federal. As sociedades de crédito imobiliário e as associações de poupança e empréstimo podem, mediante prévia autorização do Banco Central, estabelecer convênios com os bancos múltiplos que tenham carteira comercial, né, e bancos comerciais para a captação de depósitos de poupança. Então, eles podem fazer esses convênios, tá, sendo autorizados pelo Banco Central,
e aí trabalhar com a caderneta de poupança. Um dos aspectos favoráveis ao poupador é a sua isenção do imposto de renda. É uma das vantagens mais atrativas, tá? Então, até ao momento, né, a poupança ela não é tributada, tá, pessoal? Não é tributada pelo imposto de renda. Seu objetivo primordial é a canalização das economias dos poupadores para o financiamento das habitações populares, estruturas, saneamento básico, né? Vem das poupanças. E aí nós já temos aí a nossa primeira questão para praticar, né, da Sesgran Rio, que aí foi a banca que assume depois de 2010, né, fazendo a concurso, né, do Banco do Brasil. Ela foi alterada mais por questões de atualização, na verdade, foi atualizada. A caderneta de poupança, a aplicação mais simples nacional do mercado, né, sendo uma das poucas em que o cliente pode aplicar pequenas somas de liquidez. Atualmente, a maior vantagem em relação a outros investimentos, acabamos de falar, né? Seria a isenção de imposto de renda, tá? São questões fáceis, vão estar no simulado, vai estar na prova, então aproveita aí, né? Para pegar o básico aí do assunto, tá bom? Então, letra C, isenção de imposto de renda. Bom, não poderá ser cobrada tarifa para manutenção. Então, diferente da conta corrente, né, que ela pode ser cobrada ou não, depende do banco, uma taxa de manutenção, né, da conta. Né? Porém, na conta poupança, não há essa taxa, certo? E, exceto no caso em que o saldo da conta for inferior a R$ 20, ou então quando não apresentar registro de depósito durante um prazo aí, acho que acho não, tá ali, os últimos 6 meses, tá? Então, se em 6 meses não haver nenhuma movimentação, essa conta poderá ser tarifada, tá? E o outro requisito é se o saldo dela estiver menor que R$ 20. Tá? Se ela tiver R$ 20 ou mais, aí ela não tem tarifa. Tá? Também tem a garantia do FGC, tá? Do governo federal, enquadra-se no Fundo de Garantidor de Créditos, que hoje é até 50 mil, contra a mesma instituição associada, né? Ou contra todas as instituições associadas no mesmo conglomerado financeiro, onde você tenha colocado o seu dinheiro tenha sido aplicado. Né? Serviços essenciais sem tarifas. Fornecimento de cartão com a função movimentação, de conta poupança, fornecimento de segunda via do cartão com função movimentação, exceto nos casos de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição financeira. Que mais? Outro serviço que é sem tarifa para contas de poupança ou cadernetas de poupança. Realização de até 2 saques por mês em guichê de caixa, em terminal de alto rendimento ou correspondente bancário. Né? Então, ele pode fazer até 2 saques nesses meios aí para retirar o seu dinheiro e não será cobrado tarifa. Realização também de até 2 transferências por mês, da mesma titularidade. Você pode transferir da poupança por uma conta corrente sua, né? Sem haver a tarifa, até 2 por mês. Fornecimento de até 2 extratos por mês, contendo a movimentação dos últimos 30 dias, direito. Realização de consultas mediante utilização da internet, aí você pode ficar à vontade, quantas consultas quiser fazer. Fornecimento do extrato consolidado, discriminando mês a mês os valores cobrados no ano anterior, relativo a, no mínimo, tarifas, juros, encargos moratórios, multas e demais despesas incidentes sobre operações de crédito e arrendamento mercantil. Então, você vai ter direito a esse extrato, tá? Consolidado com tudo que aconteceu durante todo o ano, né? Mês a mês.
Que mais? Prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas públicas contratadas, prevejam utilizar exclusivamente os meios eletrônicos. Então, se ele já deixa certo que não vai usar, né, o caixa do banco, os meios físicos, né, ele vai ter também 100 tarifas de serviços eletrônicos. Os rendimentos da poupança. As cadernetas de poupança são ativos que rendem de acordo com a quantidade de dias úteis no mês e a variação da TR, que é a taxa referencial do período. É atualizada mensalmente com base na taxa referencial de juros, que é a TR do dia, né? O depósito. Acrescido de juros de 0,5% ao mês, tá? Aplicado sobre os valores atualizados pela TR da data de aniversário da aplicação. Então, os rendimentos da poupança eles acontecem mensalmente, tá? A cada final de mês. Esse mês ele termina a data de aniversário. O que é a data de aniversário? A data que você aplicou. Você aplicou no dia 25 do mês, então, até o outro 25. Esse é o mês de referência, tá? E aí você recebe os juros da TR do dia, né? E aí com os juros de 0,5% ao mês, né? Dependendo do que o banco está lhe oferecendo, tá? De juros, né? Isso varia de um banco para o outro, e aplicado sobre os valores, né, já atualizados para a TR. Tá? Faz a atualização da TR, calcula os juros em cima, que é como nós aprendemos fazer, né, com relação a outros tipos de operações. Primeiro você corrige, né, o valor com o seu rendimento, depois você aplica a taxa. E aí, mais uma questão para praticar, né? Vamos ver aí a questão. Fundação Carlos Chagas, Banco do Brasil. Vamos lá. O caso de investimentos feitos por pessoas físicas em cadernetas de poupança, tá? É correto afirmar, então temos aí 5 alternativas com 4 erradas, né? Que seus rendimentos são creditados trimestralmente, é mês, né? A cada 30 dias, certo? Estando sujeito ao recolhimento de imposto à alíquota de 20%? Não, né? Não é esse tipo de alíquota aqui, não é esse rendimento aqui, não é esse percentual aqui. Né? Mensalmente, conforme a data de aniversário da aplicação, eles são isentos de tributação. E é outra coisa, né? É isento de imposto de renda. Tá? Aqui está o erro crasso, né? Ainda estava no pensamento do RDB, CDB. Então, o erro está exatamente aí. Não há tributação, que é o que a letra C diz. Então, a letra C é o que me parece a certa. Vamos a D. Mensalmente, ok. Data de aniversário, ok. Sujeito ao recolhimento, olha, onde está o erro aí, né? Aí, trimestralmente, a gente já não precisa analisar o restante da questão. Então, a poupança é mensalmente. As cadernetas de poupança, mensalmente. E não são tributados, tá? Não são tributados. Ok? Apresenta uma correção diferenciada para os vários dias do mês, né, os rendimentos, funcionando como um CDB pós. Né? Então, ele vai ser corrigido utilizando todas as taxas do dia do mês. Né? Vai fazer o valor do rendimento. O rendimento anual é de taxa referencial mais 6% anuais, e isso vai mudando conforme a normativa, né? A apropriação mensal dos rendimentos se dá de forma pró rata, vocês já ouviram falar, já fizemos isso, né? Pró rata, que você rateia durante os respectivos dias aquele valor, aquele montante, né?
seja, todo mês é feita uma apropriação proporcional a 1/12 da remuneração anual. Então, se você tem a remuneração anual de TR mais 6% ao ano, você calcula essa remuneração, você vai fazer o quê? Você vai dividir por 12, né, para saber quanto que vai ser proporcional, quanto que vai ser apropriado proporcionalmente para aquele respectivo mês, certo? A movimentação é livre, mas, como falamos no início, né, no seu conceito de caderneta de poupança, a perda de remuneração, caso o saque seja feito antes de um mês do depósito do recurso. Tá? Então, se você fizer antes de um mês, está dizendo o quê? Que você está fazendo antes da data de aniversário. Bom? E aí você resgatando depois da data de aniversário, aí você não perde o rendimento daquele mês. Beleza? Se você tirar antes, aí você tem. Vamos agora a alguns tipos de poupança, né? Poupança livre, que é aquela tradicional, que todo mundo conhece. Aplicação nominativa e intransferível, né? Não se transfere, é nominal ao dono da conta poupança, ao poupador. Prazo indeterminado, porque aí não existe um prazo estabelecido de quanto tempo o dinheiro pode ficar, deve ficar, quanto ele pode ser resgatado. Liquidez imediata, que é uma outra característica importante, né? Ou seja, o que é a liquidez imediata? Você tem o resgate daquilo que você depositou em poupança a hora que você necessitar, certo? Aí tem só uma observaçãozinha da questão do tempo, né? Perdão, do valor. Se for um valor vultuoso, um valor maior, aí você precisa ter a liquidez imediata, beleza. Você precisa avisar o banco com antecedência. E aí, nas normativas das instituições financeiras ou bancárias, eles têm lá, né, quantos dias eles precisam para determinado tipo de valor, para determinada quantia, né? Se for quanto mais alto o valor, mais tempo eles precisam, né, para poder promover essa liquidez e ele retornar o seu dinheiro. Remuneração mensal ao aplicador da pessoa física, aí vai ter umas diferençazinhas, né? Remuneração trimestral, olha aí, de 1,5% ao aplicador, pessoa jurídica, além da variação ATR. Então, aí a gente já vê que na poupança normal, simples, tradicional, existe uma diferença entre aplicadores, tá? Para a remuneração. Primeiro, que a remuneração ela é para a pessoa física mensal, para as empresas ou pessoa jurídica trimestral, tá? E aí esse percentual de 1,5%, né? E aí esse percentual ele depende muito do panorama, né, da circunstância do mercado. Como estão os juros nesse mercado, né? Ele precisa estar ligado nisso aí, tá bom? Então vamos lá. Próxima questão para praticar. Acho que vai ser fácil da gente responder essa, não? As cadernetas de poupança remuneram o investidor pessoa física, ok, a taxa de 6% ao ano com capitalização. E essa capitalização é mensal e a atualização é feita pela taxa referencial. Sim? Acho que já achou aí a letra, né? Por quê? Porque que a gente entende que essa é a correta. Porque não é diária, né? E IGPM não. Ela é mensal, mas ela não é pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, né? O consumidor amplo, o Índice de Preços ao Consumidor não é por ela. Aqui está certa a taxa, mas está errado, porque não é trimestral, estou falando de pessoa física, dá para não confundir, né? A pessoa jurídica é trimestral.
a pessoa física é mensal. E aí, semestral também, né, deixou a gente fora aí. Então, pessoal, letra A é a letra correta. Certinho? TR, taxa referencial de juros. Bom, o que é essa TR? A gente já trabalhou com ela na unidade passada, né? Nas operações com títulos e valores imobiliários. A TR é a taxa referencial de juros, todo o país, né? Existe essa taxa. Ele é um indexador do governo federal. Sua variação é a que servirá de base para o cálculo da correção e atualização monetária dos depósitos. Porque é por essa taxa que você vai tendo a sua correção, né? Seu valor de rendimento depende dessa taxa. Mês corrido, outra expressão, é o período contado da data de abertura da conta até o dia imediatamente anterior à mesma data do mês seguinte, ou seja, do aniversário. Então, mês corrido é esse intervalo, tá? Entre a aplicação ou a data de aniversário de um mês e a data de aniversário do mês seguinte. Certo? Saldo contábil é o saldo da conta do depositante em qualquer dia do mês. O saldo base, aí esse é o valor utilizado para cálculo dos rendimentos de uma conta de poupança em qualquer mês. Então, o cálculo do rendimento é em cima de um saldo base, né? Que vai ser calculado os rendimentos. Os juros é a parte fixa do rendimento e é a remuneração sobre o capital aplicado num período de tempo considerado. Então, os juros ele vai ter aquela parte fixa, ao contrário da correção, né? E dos índices, né? Que vão corrigir o valor. Encerramento, outra palavra dentro dos conceitos de poupança livre tradicional, onde é que se encerra, né, uma poupança, dá-se por iniciativa do depositante e, quando ocorrer, aí, perceba, antes de completar o mês corrido, o cliente só recebe o valor aplicado, ele perde os juros e a correção monetária correspondente. Então, encerramento, você tem que ter o cuidado, né, para, se você encerrar antes dos 30 dias contados, né, o que é chamado mês corrido, né? Você vai perder a remuneração daquele mês corrido. Então, é sempre bom atentar para a data de aniversário, para se você quiser encerrar aquela conta poupança, aquela caderneta, se você não quiser mais deixar o dinheiro ali, você deixa para tirar na data, uma data antes, ou melhor, depois da data de aniversário, tá? Sempre. A data de abertura poderão ser abertas em qualquer dia do mês, porém, se a abertura se der, e isso aqui é interessante a gente aprender, né? 29, 30 e 31, a contagem do mês ou trimestre corrido será iniciada sempre no primeiro dia do mês subsequente, tá? Então, assim, se você deposita o dinheiro a primeira vez, você abre a poupança, e você coloca dia 28, o que acontece? Quando é que vai vencer o mês corrido? 28 do mês seguinte, correto? Agora, se você deposita no dia 29, qual vai ser o mês corrido? Qual vai ser a data de aniversário? Dia 1º. Assim como no dia 30, como no dia 31. Vai tudo para o dia 1º. Tá? E aqui mais uma questão para praticar. Também fácil, né? As aplicações de caderneta de poupança. Vamos lá. Não contam com a proteção adicional? Conta. Não está errado isso aqui, né? Não conta. As aplicações de caderneta de poupança realizadas no dia 29, 30 e 31 de cada mês terão como data de aniversário o último dia útil do mês seguinte? Não, primeiro, né? Dia 1º. Letra C, de pessoas jurídicas. Então, aplicação em caderneta de poupança de pessoas jurídicas com fins lucrativos sofrem tributação de 22,5% sobre o rendimento nominal. Olha lá, das pessoas jurídicas, né? Aí sim haverá a
tributação. São permitidas apenas para contribuintes maiores de idade? Não. São vedadas para pessoas jurídicas imunes à tributação sem fins lucrativos? Não. Então, letra correta é letra C. Certinho? Vamos lá. Poupança livre tradicional. Vamos a mais um conceito, né? A mais um conceito. Dias não úteis. O que são isso? São sábados, domingos, feriados, né? Somente os depósitos efetuados no dia útil imediatamente anterior serão computados para efeito de apuração de saldo mínimo, ou seja, de sua base da conta, para fins de remuneração. Tá? Então, fica aí a explicação, tá? Porque sábado, domingo e feriado não é dia útil, tá? E aí os depósitos eles vão ser sempre computados, contados a partir do dia útil, tá? Do dia útil. Outro tipo de poupança, de caderneta de poupança, são ou é a móvel, né? A caderneta de poupança móvel ou multipoupança. Então, elas têm as mesmas características da convencional, tem a possibilidade de abertura de até 28 subcontas de uma única conta, tá? Saque de conta em que a perda foi menor para o aplicador, nossa, né? A gente vê aqui que você tem essa característica aqui, né? Você pode sacar quando a perda for menor para o aplicador, né? E aí, ele sabendo desse valor que vai ser menor, nesse dia ele faz o saque. A poupança programada, ela foi instituída em 1978, o poupador firma com a instituição o compromisso de depositar quantias fixas e por prazos determinados, de 12, 18 ou 24 meses. E, com isso, receberá uma remuneração progressiva. Tá? Então, só antes de passar aqui para o slide seguinte, importante entender a poupança programada. Você programa determinados valores para todo mês estarem sendo transferidos para a conta poupança ou depositados na conta poupança. Tá? Que são debitados, né, da conta corrente, exemplo, para a conta poupança do mesmo titular, né? Então, elas variam, tá? E aí são quantias fixas no mês. Aí, como é que vai variar a remuneração? Remuneração, de novo, né? Juros que você recebe, ou rendimentos que você vai receber do que você aplicar. Então, no primeiro e segundo trimestres, ou seja, se você deixar o dinheiro durante 6 meses, 3 meses a 6 meses, né? O que vai acontecer? Você vai ter um rendimento de 6,14% ao ano. Lembrando que esses percentuais eles podem ser alterados, tá, pessoal? No terceiro e quarto trimestre, 6,40% ao ano. No quinto e sexto trimestre, 6,80%, e no sétimo e diante, 7,2%. Então, essas são as taxas, né, dos rendimentos, dependendo de quanto tempo o seu valor, o seu bem vai continuar na poupança programada. Tá? Os rendimentos são trimestrais e há uma carência inicial de 6 meses para o saque. Tá? Então, você depositando numa poupança programada, você tem que deixar, no mínimo, 6 meses iniciais, né? Primeira vez, né? Certo? Que você vai fazer essa poupança programada. Firmado o contrato, no caso de morte do titular da conta, existe um seguro de vida atrelado, né, à poupança programada, para garantir a efetivação de todos os depósitos programados restantes. A poupança vinculada, o próprio nome vinculada, diz que ela tem um vínculo contratual de um financiamento para aquisição de imóveis residenciais ou comerciais novos e usados, terrenos, ou ainda para ampliação, reforma e construção de imóveis. Então, pessoal, existe essa poupança vinculada, que é uma garantia, né, para quem tem valores, né, e depois eles querem, com esses valores que ele vai guardando,
eles querem fazer, construir, valorizar imóveis, né? Reformar. E aí esse valor ele tem esse vínculo, tá? E você está poupando, mas um dia você vai aplicar aquele dinheiro e já tem ali nessa conta vinculada, ou seja, na poupança vinculada, um vínculo para com o tipo de investimento, financiamento que você vai fazer. Ela é a poupança da metade do valor do imóvel que pretende adquirir para ter o direito a uma carta de crédito com o financiamento do valor restante. Tá? Então, uma poupança que tem a metade do valor do imóvel, né, aí já dá crédito para ela, né, proceder o financiamento, tá? Da casa, do imóvel, certo? Porque aí você tem o dobro disso depositado. Essa é a ideia da segurança dos bancos, né? Prazo mínimo fixado pelo Banco Central de 36 meses, com juros de 0,5% ao mês, mais a TR. Repetindo valores que podem estar sendo já alterados, né? Até a publicação dessa videoaula. E mais outro tipo de poupança, que é a poupança rural, assim como lá atrás a gente viu o CDB rural, né? Temos a poupança rural, que vai no mesmo viés, né? É uma caderneta de poupança verde, com as mesmas características da tradicional, e até em um certo tempo, só quem podia operar com elas. O BB, o BASA, que é o Banco da Amazônia, e o Banco do Nordeste. Né? Hoje, outras instituições financeiras têm sido autorizadas para trabalhar com a poupança rural. Tá? Os recursos são direcionados para o crédito de operações rurais, assim como o CDB rural, né? Destinação diferente da poupança convencional, que ela é empregada na habitação, foi isso que a gente viu, né? E aqui essa poupança rural, ela tem um fim para financiar recursos a empregados do setor primário da economia, tá? Então, empregar recursos para agricultura, pecuária, tá? O rural. Pessoal, tem a poupança, pessoa jurídica sem fins lucrativos. Essa, sim, ela é isenta de imposto de renda, sobre o qual incide o rendimento mensal, tá? A TR, taxa de juros de 0,5% ao mês, individualizado por data de depósito. Tá? Ela vai, esse tipo de poupança, ela não precisa se preocupar com esse rendimento, tá? Porque melhor, rendimento não, tributo, né? Ele não precisa se preocupar com essa tributação, tá? Porque ela é isenta do imposto de renda, tá bom? E aí ela é feita essa atualização, TR taxa de juros de 0,5%, tá? E aí se faz por data de depósito, tá? Você fez um depósito numa data, ele faz a correção nessa data, se for um depósito na outra data, aquele valor daquela data é feito a atualização monetária individualizada. E aí, para contas que foram abertas e depósitos feitos a partir de 4 de maio de 2012, né, que foi onde houve uma grande mudança com relação à taxa referencial, à taxa Selic, né? Aí, sempre que a Selic, a taxa básica de juros, ela estiver, ou ela ficar ali em 8,5%, ou abaixo disso, ao ano, o rendimento da poupança passa a ser de 70% da Selic mais a TR. Então, há muito tempo que isso tem acontecido, né? A Selic baixando ali, ficando ali pelos 8,5%, a poupança ela tem um outro tipo de rendimento, essa poupança sem fins lucrativos, de ter 70% da Selic mais a taxa referencial.
E aí destina-se a pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa, não é para pessoas físicas, tá? Exemplo, entidades de trabalhadores, partidos políticos, fundações, condomínios, cartórios, igrejas e outros. E a poupança pessoa jurídica com fins lucrativos? Aí essa é aquela lá, né? Poupança pessoa jurídica, que difere da pessoa física, principalmente com relação à remuneração no tempo. Física mensal, jurídica está aí, ó, remunerado trimestralmente, com crédito de rendimento na data de cada depósito. Os saldos das contas são remunerados a taxa de juros de 1,5% ao trimestre, aplicada sobre os valores atualizados pela TR. Certinho? Incidência de imposto de renda, conforme legislação específica, calculado sobre o rendimento bruto. O valor do imposto de renda retido na fonte é retido automaticamente na data do crédito de rendimentos. Então, existe a incidência do imposto de renda nas poupanças pessoas jurídicas. Não esqueçam disso, tá? Já fica, já fica como IRRF, né? E aí, destina-se às pessoas jurídicas com fins lucrativos, as sociedades anônimas, sociedades limitadas, civis, fins individuais, né? E aí, por último, os depósitos interfinanceiros. Bom, esse a gente vai trabalhar um pouco a contabilização, tá? Desses tipos de operação. Então, os depósitos interfinanceiros, né, que baseados no CDI, né, eles foram criados em 1986, com o objetivo de equilibrar a distribuição dos recursos entre as instituições. É um título de renda fixa que auxilia no fechamento de caixa dos bancos, tá? Então, o CDI, ele é a transação entre os bancos, tá? Certificados de depósitos interfinanceiros, chamados CDI, eles são entre os bancos, que é o CDB, né, que é o Certificado de Depósito Bancário. Embora o nome bancário é entre os clientes, o cliente e o banco, né? Aqui não, é entre um banco e outro, o CDI. E é ele que vai fazendo esse equilíbrio aí, tá? Do que vai refletir lá nos rendimentos de um CDB, por exemplo, né? Por isso que lá a gente viu que para você acompanhar a evolução da taxa diária, você acompanha pelo CDI, que está sendo aplicado entre os bancos, tá? Então, nessa figurinha aqui, ó, dá para você ter mais ou menos uma ideia, né? Auxilia no fechamento de caixa dos bancos. O que é isso? O banco ele tem fechamento de caixa e prestação de conta com o Banco Central, todos os bancos, tá? É por isso que acontece aquilo lá que a gente falou, aquela matéria que aquele assunto lá da unidade passada, cessão de direitos creditórios, né? Quando um banco ele cede o título que ele tem para o seu cliente, para o outro banco, porque ele está precisando do dinheiro para quê? Normalmente para isso, para fechar a caixa, né? E o CDI ele é uma outra forma também para auxiliar nesse fechamento de caixa. Quando um banco está precisando de dinheiro, ele pede emprestado a um outro banco. Então, ó, o banco A, que é o banco que está bem, né? Ele empresta, está aqui, ó, para o banco B, certo? Ele vai emprestar para o banco B que ele está precisando, certinho? E o banco B vai pagar juros do empréstimo ao banco A, certinho? E aí, esses juros é essa taxa de CDI, certo? Essa taxa de CDI. Aí, lá no COSIF, você vai encontrar essa conta aqui, pessoal, ó. Vamos voltar ao COSIF, né? Acho que tem gente com saudade aí, tem, do COSIF. Olha lá, 4.1.3.00.00-6, ou dígito 6. Pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem uma conta com início de dígito 4.
e que eu já passei para vocês, né, que é o que importa para nós, contadores, é isso aqui, ó. 4 é o quê, pessoal? 4 é conta de onde? Do passivo, certo? Lembre-se, 1, 2, 3, ativo, né? 4, 5, 6, passivo. 4, 5, 6, 7, né? Passivo. O 8 é desse lado, né? Conta ativa, conta devedor. Tá? Então, 4 é passivo. E aí, é uma conta credora, depósitos interfinanceiros representa, essa conta representa obrigações da instituição para com outras instituições provedoras de recursos. Para estas últimas, tais recursos são contabilizados como aplicações em depósitos interfinanceiros. Olha as duas contas, uma contrapartida da outra, tá? Ó, essa aqui é para o banco que tem o dinheiro para emprestar, tá bom? Esse aqui, 1.2. Perceba que começa com 1, conta ativa, isso é um direito que o banco que provê, né, a instituição provedora do recurso, ela vai utilizar o 1 porque ela vai ficar com um direito a receber. Ela não está emprestando dinheiro para outro banco, ela vai ficar com um dinheiro a receber nessa conta de depósitos interfinanceiros, tá? Então, a gente vai contabilizar, vai cair na prova essa contabilização? Vai. Aprende, para que você possa tirar uma nota boa, tá? Então, vamos então ao exemplo. O banco XYZ, que é o banco que a gente está utilizando como exemplo, para fechar a sua posição de tesouraria, em 15 de 1 de X0, recorreu ao mercado interbancário e obteve junto ao ABC, lembre-se, ABC aqui é o banco provedor, né? O ABC SA é o banco provedor, tá? E o XYZ é o banco que está precisando do dinheiro. Então, ele vai aqui, ó, assumir uma obrigação, visto 4, ou 4, e a ABC vai adquirir um direito, 1. E o valor negociado foi de 1 milhão, sob a forma de depósito interfinanceiro. Um resgate previsto para o dia 17 do 1. Opa, 2 dias, né? Encargo de R$2.000. Então, é prefixado, já sabe o valor. Vamos lá, então. Contabilização. Na contabilização, dia 15 do 1, a captação no banco XYZ, tá? Então, captou o dinheiro, ele vai colocar o código 4, tá vendo aí, ó? Ele assume uma obrigação, chamada de captação interfinanceira próprias a liquidar, que é uma provisória, tá? E no código 4 também depósito interfinanceiro não ligado, de 1 milhão. Então, a primeira contabilização, quando ela faz a captação, é isso aí, tá? Está captando de outro banco, ela vai usar contas de código 4, todas as duas contas, tá? Então, você vai colocar a obrigação, tirar de uma obrigação, você está captando, né? E está colocando uma obrigação, tá? Tirando de um e colocando em outra conta, bom? Aí faz a movimentação da reserva bancária, D mais 1, né? Que são os dias. Ela tem um dia, 16, o dia 17, aqui é o dia 16, e aí ele vai, né, debitar, ó, 1 milhão que ele está precisando para fechar o caixa, fechar seu caixa, usando a conta Banco Central Reservas Livres em espécie, e vai creditar na captação interfinanceira própria a liquidar. E aí zera, por isso que ela é provisória. Ela zera. Ela zerou e vai ficar a obrigação na outra conta 4. Lembram, né? Ó, a conta 4 aqui foi onde você debitou e creditou a tua obrigação. Aqui você está captando dinheiro, vai para a reserva livre em espécie, e aí zera aquela conta, né, que foi, pelo regime de competência, ele é feito no dia em que se faz a captação do dinheiro. Daí a contabilização dos encargos desse dia, né, que ele recebeu 1 milhão, então ele é 2.000, então vai lá, despesa, código 8, que é a despesa de depósito interfinanceiro,
contra o 4, que é o depósito financeiro não ligados, que ele vai somar lá com a obrigação dele, tá? De 2.000. Olha lá, a gente tem 1 milhão, agora vai ficar 1.002.000, né? 1.002.000. Aí vem a contabilização do resgate no D+2, que aí no dia 17 ele já, né, fez o resgate desse valor. Daí a conta que tinha sido creditada debita, tá? Que aí você não vai ter, o banco não tem mais essa obrigação, porque ele está devolvendo dinheiro para o sistema bancário, né? E coloca na conta transitória captações interfinanceiras próprias a resgatar, tá? Que é para já saber que é nesse dia que haverá esse resgate, tá? Então, zerou a não ligado e foi para conta transitória. Assim como tem uma conta transitória no momento da aplicação, tem no momento do resgate. E aí a movimentação da reserva bancária, né, você vai pegar o valor lá para resgatar para fazer a transação com a Banco Central Reserva Livres. Tá? Então, creditou na conta Banco Central. Você está devolvendo o dinheiro. Né? Certo? Aí zerou, ele tinha de devolução, e a saída indicando, né, que houve uma saída com um valor a mais para esse banco, né, que precisou desse dinheiro. Ok, pessoal? Então, está aí, atividade 1 sendo aplicada aí. Tá? A gente vai continuar atendendo a solicitação dos alunos e não colocar outras práticas dentro da EAD aí, devido, né, ao volume de atividades que eles estão tendo aí, final de período. Então, a gente vai continuar colocando as atividades como os 4 pontos para somar com os 6 da avaliação. Ok? Tranquilo? Então, vamos para frente, né? Beleza?